Fala galera, sejam muito bem-vindos a esse que é o primeiro episódio dessa minha ideia nova. Vamos ver o que surge daqui, né? Essa ideia de um encontro, né? Um podcast de conversa com pessoas, né? O nome que eu concebi para esse programa, para esse projeto que vamos dar sequência de agora em diante, é Raciocínio em Jogo. Da onde raciocínio em jogo, né? Essa ideia foi uma ideia que eu tive com base nas pessoas que eu conheço, nas pessoas que eu converso, né? Talvez a grande maioria das pessoas agora no início que vão assistir isso aqui vão me conhecer do mundo do Excel em função do Campeonato Brasileiro, Campeonato Mundial, mas fato é que eu converso sobre um monte de coisa, eu conheço uma galera que gosta de trocar ideia, né? Então a questão, o conceito, né? O nome do programa Raciocínio em Jogo é para a gente trocar ideia sobre estratégia, performance, mentalidade, decisões, né? Então, claro que o Excel, a gente vai falar de dados, vai falar de tecnologia, mas eu não quero falar só disso. Eu quero falar de negócios, eu vou falar com a galera do esporte, com a galera da música, com todo mundo que eu acabar entrando em contato, é para ser uma grande troca, né? E acho muito legal porque eu já tenho essas conversas no privado com as pessoas que eu conheço e eu sempre pensei, poxa, como seria legal trazer isso para mais pessoas? E não é diferente, estou maturando essa ideia, esse projeto desde o ano passado, e agora já estamos aqui com o nosso primeiro convidado, né? Está aqui nos bastidores, vou chamar ele aqui, que é uma pessoa muito legal, importante na minha trajetória, e de certa forma, não é um fechamento de um ciclo, mas é um novo momento, né? Porque o primeiro podcast que eu fui convidado, podcast presencial e tal, foi desse cara, e nada mais justo, né, do que eu estar iniciando o meu próprio podcast chamando essa pessoa. Então, já vou botar aqui na tela, vou fazer as honras, deixa eu ver aqui, chamar para a tela meu amigo, parceiro de negócio, de empreitadas de campeonato. Bem-vindo, senhor Laender Alves. Boa, brigadão, Cris, meu prazer estar aqui também, falando contigo, né? A gente já se fala todo dia aí, mas transmitir as nossas conversas é um pouquinho diferente agora, né? Para a galera também entender um pouco aí de tudo que a gente conversa. Vamos filmar nossas conversas aqui, é basicamente isso, porque a gente já troca bastante ideia. Tenho certeza que vai contribuir para a galera aí um pouquinho com essa mentalidade. Fico feliz e lisonjeado aqui de ser também o primeiro aqui no seu podcast, Raciocínio em Jogo. E bora para cima. Bora lá, que hoje eu sou o participante, hoje eu não sou o entrevistador. É isso aí. E acho legal que falei do Laender, mas não dei nenhuma credencial. Vou falar agora até parte do script aqui. Eu falar um pedaço, ele falar outro pedaço. Ele não sabe dos blocos, nem eu sei, estou inventando aqui. Tem um script, mas vamos ver o que flui a conversa. Mas, pessoal, para quem eventualmente não conhece o Laender é uma figura muito conhecida no nosso cenário brasileiro aqui do ensino de tecnologia. Ele vai me corrigir se eu estiver errado mais para frente, mas até onde me consta, pelo menos na internet, o Laender começou ensinando Excel, né? Depois, como o próprio mundo evolui, novas ferramentas vão surgindo, vocês já devem, se não foram, serão em algum momento impactados pelo conhecimento pelas aulas do Laender, ou de Excel, ou de Power BI, eventualmente Power Apps. Aí esse cara já falou de SQL e VBA e tudo tem um pouquinho a mão do Laender. Mas, cara, fora isso, eu sei, né, de bastidores, de te conhecer já de outras vezes, a tua graduação é em engenharia civil, assim como a minha. Confere? Confere. Bom, eu sou formado em engenharia civil, né? Formei em 2011 ali, mas eu atuei pouco tempo na área, acabei ficando ali entre 2011 até 2014, meados de 2015, mais ou menos, trabalhando com engenharia, mas assim, eu comecei mesmo, né? Dentro da indústria, e eu sempre trabalhei muito com Excel. E eu tinha essa aptidão, gostava muito de fazer análise de dados, utilizar o Excel no meu dia a dia, né? Levei isso para engenharia, fiz muita planilha de licitação, né? A gente fez muita medição, muita coisa ali que a gente fazia no Excel, mas eu sempre utilizei o Excel, né, muito antes da engenharia. Inclusive, dentro do próprio curso de engenharia, eu fazia muitas planilhas ali, né, para resolver os exercícios que a gente tinha ali, né, dentro da área, né, cálculo de material, um monte de coisa que a gente tinha. E aí, entrei para a engenharia, mas nunca larguei o Excel de fato, né? E a engenharia veio, né? Eu me formei em 2011, comecei a trabalhar, e o canal Guru do Excel, né, na verdade, é um pouquinho mais lá, mas primeiro veio um blog, né? Eu tinha um blog Guru do Excel, que eu escrevia. Então, eu escrevi porque eu gostava mesmo, né? Eu trabalhava ainda com engenharia, mas comecei ali por 2012, né? Meados de 2012, e em 2013 que eu comecei a gravar os vídeos para o YouTube. Então, eu comecei escrevendo primeiro, né? Naquela época a galera gostava mais de ler, hoje, né, gosta mais de ver vídeo, mas assim, comecei escrevendo, né? E tinha bastante acesso ali o blog do Guru do Excel, e depois eu comecei a gravar os vídeos. Né? Com o tempo,
foi surgindo algumas oportunidades, tanto dentro da área educacional, tá, como projeto e tudo mais, e a engenharia, para mim, ela acabou meio que ficando como, né, paralelo, segunda opção, e até que chegou um momento que eu, né, falei assim, olha, eu vou seguir por esse caminho aqui, mas a minha formação, ela veio da engenharia, ajuda muito, né, para a gente poder trabalhar com dados, a gente tem esse lado mais lógico, né, esse lado mais matemático, dizendo assim, mas hoje eu não atuo mais na engenharia, apesar de ter, né, a formação em engenharia. Tenho criativo até hoje, hein? Cara, sabe que eu sou formado em engenharia também, mas eu nunca fiz meu CREA, eu nunca atuei como engenheiro, trabalhei em construtora, mas em outras atribuições. Os caras me cobram sempre, mas se tu não atua como engenheiro, eu nem me cadastrei no CREA, nem me filiei, sei lá, porque eu nunca atuei como engenheiro de fato, né? Tu chegou então, tu tem o teu CREA até hoje. Eu tenho, o meu tá ativo até hoje. Tá pagando ele sem usar nada. De vez em quando eu esqueço, mas eu lembro de novo, aí eu pago 2 anos e aí vai. Eu não tô usando, mas tô contribuindo lá com o CREA, com o FEA, tá lá recebendo. Vai saber, né? Mas, aí, cara, né? é curioso porque na minha trajetória o Excel surgiu depois da graduação. Eu já sabia que ele existia, mas de saber, não estou nem falando de ensinar, estou falando de usar mesmo. Como é que surgiu o teu uso, já que ele é anterior à faculdade? Como é que tu conheceu e passou a usar? Bom, na realidade eu tive um contato com informática, tá? Assim, cedo na minha vida, né? Com cerca de 10 anos. Eu falo cedo considerando para nossa época, né? Hoje a molecada começa com 3 anos, já tá, né? Assim, mas para nossa época, o computador não era algo tão acessível, né? Eu falo assim, a babá tá ficando branca, tá ficando velha. Mas na nossa época, o computador não era algo tão acessível, né? E aí, com cerca de 10 anos, eu comecei a fazer um curso de informática. Na época, né, eu não tinha um computador em casa, minha família também não tinha condições de ter um computador, e eu tinha uma escola de informática que eu ia, né, ali, e ficava lá. Eu fazia aula 2 vezes na semana, eu chegava lá por hora da aula e passava o dia lá. Moleque, né? Não tinha obrigação, ficava lá o dia inteiro, né? E aí, às vezes, minha mãe tinha que me buscar lá, me tirar de lá para eu ir para casa, porque eu ficava lá só sapeando o computador. E por passar tanto tempo na escola, né? O professor não, o dono da escola na época, né? Que é o nome dele, vou até falar aqui, não sei se ele vai ver isso aqui algum dia, né? Mas o nome dele é Venilton, né? Uma pessoa que, vamos dizer assim, me deu o meu primeiro emprego, né? Vamos dizer, né? Porque ele me via lá toda vez, eu ainda moleque, eu fiquei ali, eu fiz muito tempo ali de curso, eram uns 4, 5 anos de curso, né? Na época eu passava por tudo ali, já estudei desde a informática básica, né? Windows, Word, Excel, PowerPoint, até, né, linguagem de programação, Delphi, PHP, trabalhei com CorelDRAW, Photoshop. Então, assim, eu tenho... Que ano era isso? Eu não vou nem falar aptidão, né? Mas eu tenho treinamento, curso de todas essas ferramentas, desde de básico a tudo que você pensar. Então, desde ferramentas de design gráfico, ferramentas de programação, né? Ali, tudo que tiver dentro da área de computação eu já trabalhei um pouquinho, né? E assim, trabalhei, fiz o curso, era como se fosse uma formação, né? Na época, eu chamava... Não era um curso técnico, né? Eu nem tinha ensino médio ainda, mas era um curso de processamento de dados, que era o nome que eu falava, que ia desde o básico, né, até a área de programação. Na época, o último livro que a gente tinha era o Delphi, né? Que hoje nem é mais da Borland, que era, se não me engano, a dona do Delphi na época, né? Mas, de toda forma, eu aprendi muita coisa lá dentro, né? E eu ficava ali 2 vezes por semana e tal. E aí, no meio desse processo, eu sempre me desenvolvi bem, né? Eu tinha ali facilidade, criança também, né? Moleque. Sim. Chamo de 12 para 13 anos ali, talvez. E aí o Venilton, né, que era o diretor da escola lá, ele perguntou se eu não tinha interesse em monitorar, né? Aulas lá dentro da escola. Eu falei, ué, por que não, né? Tô aqui já fica aqui, já vou ajudando a galera aí. Então a intenção era assim, tinha um professor dando aula e eu ficava dentro da sala ajudando o professor. Então o aluno não conseguia acompanhar, levantava a mão, eu ia lá no computador, não, é aqui. Né? E eu dava aulas de reposição, que na sexta-feira, quem faltava, né? Na sexta-feira podia fazer reposição. E aí, as aulas de reposição, né? Já tinha um cronograma tudo certinho assim, né? Feito já o que tinha que seguir conteúdo e tal. Eu dava essas aulas de reposição. Então, uma pessoa faltou aula durante a semana. Aí queria repor, ela ia na sexta-feira e eu ajudava ela, ensinava ela ali, né? Aquelas aulas. E isso foi muito importante para mim, porque me ajudou a me desenvolver bastante dentro da área de tecnologia, como também para dar aula, né? Eu comecei ali ficando como professor e tal. E eu era moleque mesmo. Eu era 13 anos, não sei nem se... Né? Agora eu acho que já, se tiver alguma lei aí que não permite mais, já passou, né? Já tem muito tempo isso aí. Mas na época eu ia lá, eu não tinha carteira assinada nem nada, e ele me pagava. Eu me lembro até hoje, o salário que eu recebia era R$40 por mês.
né? Que era o Que ano que era isso? Isso foi, cara, eu tinha uns 12 para 13 anos, 2001, por aí, 2002. Acho que o salário mínimo na época era tipo uns R$ 200. Era tipo um quinto de salário, 20% de salário. Sim, né? sim. E era o que eu recebia, né? Não tinha Sim. carteira, não tinha contrato, não tinha nada, era moleque, eu ia lá, ajudava o professor, né? E aí, com esse dinheiro, inclusive, que ele me pagava, esses R$ 40, foi que eu consegui comprar meu primeiro computador. Né? Na época, eu já contei essa história algumas vezes aqui, né? Mas vou relembrar rapidinho. A gente não tinha muita condição, né? Minha família, e saiu aquele computador do milhão, né? O show do milhão do Silvio Santos, Sim, tá ligado? que não era nem parcelamento, era financiamento. Igual você financia moto, carro, Sim. sabe? Então, assim, aliás, mito, não era financiamento, era consórcio. Igual você faz consórcio. Então, assim, você ia pagando e não recebia o bem ainda, né? E aí depois, ou você era contemplado no sorteio, ou lá na frente você tirava, né? E aí eu lembro na época que, cara, eu não vou lembrar exatamente os números, mas assim, era tipo umas 50 parcelas, né? Tipo, 50 meses pagando, valor de R$ 58 por mês na época, né? 58. E eu recebia 40, né? Então, tipo assim, eu não tinha um dinheiro. E a minha mãe completava. Eu trabalhava um mês lá, dando, né, essas monitorias, recebia esses R$ 18 da minha mãe, juntava com meus 40 e pagava esse negócio até que, né, eu fui contemplado lá, chegou o computador. Então, foi meu primeiro computador, foi com esse dinheiro que eu consegui. Então, assim, né, que eu saí finalmente, né, de ficar 24 horas lá dentro da escola, e aí eu fui ter um computador em casa. Mas isso me ajudou muito no desenvolvimento de poder dar aula, então eu dou aula desde muito cedo, né? Desde 12, 13 anos ali eu já dei monitoria. Quando eu comecei a fazer uns 15 anos, aí eu já estava dando aula dentro dessa escola, né? Então ali eu já era professor, né? Então isso me ajudou muito ali dentro. E aí, com o tempo, né? Eu saí ali ensino médio, depois surgiram outras oportunidades, eu acabei saindo de lá da escola e fui trabalhar em uma universidade. Na universidade também, no início, era para auxiliar os alunos, né? Porque estava surgindo na época o EAD. Hoje em dia, EAD é uma coisa muito comum. Mas lá nos anos 2000, não existia muito EAD, né? Era muito incomum. Então, imagina surgindo ali as primeiras universidades, e aí tinha uma universidade aqui na cidade que ela tinha, né, ali o primeiro polo de educação à distância, e a maioria dos trabalhos era o quê? Era computador, enviar, né, tudo remoto. Tipo, o povo não tinha esse negócio de entregar trabalho impresso e tal, então tinha que fazer os trabalhos, era tudo, tinha que entrar lá no portfólio do aluno, E pensa uns alunos que não sabia nada, sabe? Tipo assim, não tinha aptidão ou não tinha treinamento ainda, não sabia usar. Computador era uma coisa muito inacessível ainda, né? Tanto é que, assim, hoje em dia é incomum você pensar que uma pessoa não tem um computador em casa para poder fazer um trabalho de um curso à distância e enviar. Mas naquela época, muita gente não tinha computador. Então, as pessoas elas tinham que ir para a escola, né, para a faculdade. Lá tinha um laboratório que eu controlava o agendamento, então os alunos agendavam o horário nesse laboratório e eu auxiliava eles dentro desse laboratório a fazer, né, algumas coisas, né? Formatar norma BNT, trabalho, essas coisas. Eu aprendi tudo dentro dessa faculdade antes mesmo de fazer minha formação. Né? Ajudando a galera a fazer lá, mas era questão de computador, né? E aí esse foi meu segundo emprego, vamos dizer assim, um segundo emprego. Esse já foi com carteira assinada, né? Na época foi um vereador aqui da cidade, que hoje inclusive é muito meu amigo, mas ele que me deu essa oportunidade também. Ele foi na escola, né, procurando alguém que pudesse, e ele achou um moleque lá também, né? É engraçado porque literalmente eu devia ter ali para 15 anos, 16 anos, e fiquei ali com ele, né? Me formei meu ensino médio e aí depois comecei a fazer faculdade. Aí sim, depois eu fui fazer estágio em uma multinacional e tudo, mas meu início de carreira foi assim, né? A computação ela veio dessa forma, né? Ela veio eu dando treinamento, já dando aulas dentro da escola, ajudando a galera ali para depois eu ir para a área empresarial, né? Aí depois eu fui para dentro de uma indústria, uma farmacêutica, e fiquei um tempo lá também. E aí depois eu saí, fui embora e fui desbravar o mundo, mas assim, o Excel veio muito antes disso, antes mesmo de eu entrar dentro do mercado de trabalho, né, assim, mais, vamos dizer, mais aquecido, né, indústria, essas coisas, eu já trabalhava com Excel, com treinamento em si, né, então eu sabia muita coisa de usar recursos, mas eu ainda não sabia muita coisa de negócios, vamos dizer assim, né, então eu sabia fazer o C, sabia fazer aquilo, mas eu não tinha essa visão. Depois que eu fui adquirir muito disso, né, muitas pessoas que eu conheci também, né, acabaram contribuindo, então eu tive o prazer e o privilégio de cruzar com algumas pessoas muito boas no meu caminho também. E aí foi isso, né? Assim, surgiu daí. Mas a computação ela veio antes mesmo, né, do mercado formal de trabalho e veio antes mesmo da faculdade.
Que legal, é interessante porque isso vem de oportunidade, né? Tem aquele livro Outliers, não sei se tu conhece, Fora de Série, em português, né? Que fala do Bill Gates, fala dos Beatles. Claro que são pessoas capacitadas, obviamente é o teu caso também, mas é muito louco como na nossa trajetória acontece alguma coisa e porque essa coisa aconteceu, tu toma um rumo, né? Cara, é engraçado isso porque é literalmente isso, assim, as oportunidades a gente vai cavando algumas, mas muita coisa surge na nossa vida, a gente não espera, né? É algo que surge assim do acaso. Por isso que eu falo que a sorte também conta muito no processo, mas de toda forma você precisa estar preparado para poder aproveitar essas oportunidades, né? Então, eu tava ali, eu era moleque, eu não tinha o que fazer, eu gostava de ficar ali no computador e eu aproveitei. Né? Tava lá na escola, aprendi ali, ficava ali futricando, mexendo no computador, não sabia nem o que estava fazendo. Primeira vez que eu entrei na internet, eu não sabia. Nossa, eu não tinha a menor ideia do que era internet, mas estava ali mexendo, clicando nos links que não sabia para onde que levava, né? Não tinha. E aí assim foi. E aí eu fui aprendendo. Aí o diretor que estava lá, né, viu, falou, pô, vou dar um, né, vai que esse moleque me ajuda e eu ajudo ele, né? E foi assim, cara. E aí foi surgindo, por estar dentro da escola, veio a oportunidade depois de ir para essa universidade, porque foi a escola que acabou tendo esse canal, né? Esse vereador na época, né, ele foi lá nessa escola, e aí lá na escola ele me encontrou, ele perguntou e tal, e aí eu lembro que cara, é muito engraçado isso, como que a gente vai vendo os patamares subindo, né? Eu lembro que eu ganhava R$ 40, e na época, eu acho que o salário estava 200, 220, né? E ele falou assim, não, eu perguntei quanto que era o salário, ele falou assim, não, um salário mínimo. Eu fiz a conta, eu vou multiplicar por 5 o meu salário, eu tô rico agora, entendeu? Tipo assim, na minha cabeça a sensação era aquela, assim, eu tava milionário, porque, né, eu saí de um nível e fui pro outro, e isso foi assim que as coisas acontecendo, e a gente vai subindo, galgando, né, posições, mas é muito legal a gente relembrar, quando eu paro assim para relembrar e vejo isso, vejo como foi importante, né, cada etapa dessa, assim, cada escadinha dessa que a gente vai subindo. Sim, e até me corrija se eu estiver errado, parte dessa história eu já conhecia, não sei qual é o episódio, mas posso estar enganado, é o episódio que tu entrevistou a tua mãe, que tu conta um pouco disso? Ali eu conto um pouco disso, né? Tem essa história, mas eu também já tive outras oportunidades, lives, né? Que eu já comentei sobre isso, mas ali no episódio que eu entrevisto a minha mãe tem mais completo, assim, eu conto desde esse início até, né, a parte ali de chegar onde a gente estava na época ali, né, que foi no podcast. Sim, eu tenho várias perguntas aqui, mas eu quero pegar alguns links que me vieram em mente agora, que são duas coisas, cara. Uma, tu falou que tu teve acesso ao computador cedo, né? Ou, sei lá, mais cedo que é o usual naquela época, né? E hoje em dia... Né? Oi? Com uns 10 anos na época que eu tinha. Sim, e até onde me consta, tu é um cara que tu adora jogos de tabuleiro. Eu não lembro de ter falado contigo de videogame ou de jogo de computador, mas jogo de tabuleiro... Cara, eu nunca fui muito de jogar jogos de computador, sabe? Tipo assim, jogos de computador não é. É engraçado porque eu tenho um computador gamer e tudo, mas eu não sou um cara de jogar. Eu joguei na minha adolescência um RPG 2D chamado Tibia, né? Talvez a galera conhece, joguei há algum tempo. Depois passei isso pro meu irmão acho que joga até hoje se bobear, né? Então, assim, mas não fui um cara assim de experimentar muitos jogos, né? Eu sempre fui um cara muito mais do analógico, sabe? Eu gosto, assim, por incrível que pareça, e parece contraditório, eu gosto muito das coisas analógicas, né, para me divertir. Então, assim, pegar um livro, ler, jogar um jogo de tabuleiro, né, jogar xadrez, coisas assim que eu posso tocar, acaba tendo essa conexão maior, né? E os jogos de tabuleiro foi uma das coisas que acabou, né, me ganhando, assim. Na minha infância, eu joguei alguns jogos assim, eu não tinha muitas condições, né, de ter jogos, e depois a gente vai ganhando, né, a gente fala assim, quando a gente vira adulto, a gente compra tudo aquilo que a gente queria comprar quando era criança e não podia, né? E aí eu acabei tendo, né, muitos jogos ali, comprando jogos, né, tenho uma coleção de jogos, inclusive, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ali em cima, ó, tá vendo? Tem tudo aquilo ali, são jogos de tabuleiro, né, tem alguns ali dentro do armário tem outros, mas, assim, eu devo ter uma coleção de mais de 100 jogos de tabuleiro, né? No sentido de que... Deixa eu ajeitar a câmera aqui de novo, que eu... Aí, beleza. Aqui é ao vivo, né? Isso aí, tá tudo certo. Ao vivo gravado. Ao vivo aqui no momento. Mas eu sempre gostei de jogos de tabuleiro porque ajuda a desenvolver o raciocínio. Eu sempre fui um cara de desafios
de raciocínio lógico. Eu gosto muito de problemas, né, solucionáveis, assim. E os jogos de tabuleiro tem muito disso, né? De você pensar, de você criar uma estratégia, de você se desenvolver. Então, assim, além da parte toda lúdica, né? Então, comecei a colecionar, daí não parei, né? Compro o jogo de tabuleiro até hoje. Tá mais difícil de jogar. Tô esperando meus moleques crescer mais para voltar a jogar. Porque assim, tá ficando difícil agora arrumar parceiro para jogar, tá ficando cada vez mais difícil, mas daqui a pouco os meus estão grandinhos ali, já estão. Vou colocar eles para jogar esse jogo tudo aí também. Boa, então vou conectar dois mundos, né? O mundo dos tabuleiros, né, com a questão do próprio Excel, né? Se alguém não sabe que está nesse período, nesse ponto aqui do podcast, não sabe, eu e o Laender, a gente em conjunto, a gente toca a operação do Campeonato Brasileiro de Excel, Excel Sports Brasil, né? E é muito interessante porque se criou essa mítica, esse folclore que no Campeonato Brasileiro quem desenvolve os desafios, metade sou eu, metade é o Laender, né? Aí tem essa fama que eu faço os mais fáceis e os do Laender são o bad cop, do inglês, né? O bad cop, o policial mau, que é o Laender, e eu sou o good cop, né? Eu sou o policial legal, né? E é interessante porque, suponho eu, parte desse repertório, dessa imaginação diferente, porque, óbvio, cada um é formado pela sua história. Cara, se tu for pegar cada um desses jogos, tu que conhece eles, que tu jogou, de um jogo tu já poderia tirar uns 5 desafios de Excel diferentes só. Inclusive, já aconteceu, né? Alguns desafios que eu fiz, vou citar 2 aqui, vieram de ideias de jogos, tá? O Prisma Único, né? Sim. Que veio a ideia de um jogo chamado Red 7, né? Que é 7 vermelho, mas basicamente é um jogo de cartas que tem as cores do arco-íris e cada carta tem um valor e tem uma força entre elas ali também. Claro que tem as regras que mudam ali, que não está no case especificamente, mas a ideia, né, de usar as cores do arco-íris, de usar força e tudo ali, veio desse jogo chamado Red 7, que é um jogo que eu gosto de jogar também. Ele é um joguinho, né, para jogar de pessoas ali, jogo mais rápido, de cartas. E o Fractal Islands, né, que a gente fez lá da IA, que é que ele não foi do campeonato em si, mas foi para aquela rodada de teste de IA que a gente fez. Ele veio de um outro jogo que se chama Brasil, né? Brasil com Z, que mostra a história do Brasil imperial, né, e tal. Então, Brasil com Z, ele tem uns mapas ali, então a ideia dos mapas surgiu dali também. Claro que a gente, né, pega a inspiração, o case em si não tem nada a ver com o jogo, mas a ideia de desenhar um mapa, aquele formato, né, de hexágono, que na verdade no negócio era meio que um hexágono. E aí que eu fiz mudei, né, o formato para virar aqueles 12 quadradinhos, né, assim, do lado que não forma nem um retângulo, nem um quadrado, né, mas né, são partes ali, veio desse jogo também. E aí tem vários jogos ali, eu tenho algumas ideias para cases futuros que eu não vou poder contar aqui agora, mas... Algumas eu até já sei, mas não podemos vazar a informação, né? É interessante porque esse específico lá dos fractais, Fract Islands, né, que é o nome lá, na hora que tu me mandou que eu vi, só de tu olhar o jeito que tu pintou o terreno, que tu escolheu, aquilo é muito cara de war, de tabuleiro, assim, sabe? Então o cara olha e fala, já vi isso em algum lugar. Mas aí que entra aí, um gancho vai vindo atrás do outro. Jogos de tabuleiro, chegamos, cara, no campeonato de Excel, né? Para quem não sabe, agora é o momento oportuno de eu mostrar minha tela, porque eu separei algumas fotinhos, né? Deixa eu botar minha tela aí. Olha aí, ó. Isso aqui, pessoal, ali na introdução, quando eu falei que foi o meu primeiro convite, isso aqui é a Cubo 3, a empresa do Laender, né? Então, os podcasts que a gente mencionou aqui, ou que ele entrevistou a mãe dele, ou que ele me entrevistou, era no estúdio físico, né? Da CuboCast, e esse aqui o Laender me entrevistou quando eu fui representar o Brasil, na verdade, uma semana antes de eu ir representar o Brasil lá em Las Vegas, no campeonato mundial. 2023, né? O que eu falei? 2023. 2023. Isso aqui foi finalzinho de novembro, a virada de novembro para dezembro ali. Aqui no podcast, nos bastidores, eu já falei para o Laender, tem possibilidade de eu ter a representação, tu não teria interesse. E aí eu acho que lá naquele dia, porque no dia que foi o podcast, na noite anterior, a gente fez uma masterclass, a gente fez uma aula específica para os alunos do Laender, né? Então a gente resolveu juntos, o Laender viu o formato, e aí, essa é a minha visão, eu acho que é ali que pegou o bichinho nele, falou, o quê? Eu posso misturar o Excel com jogos, com gamificação, com resultado, e eu acho que ali foi um momento bem importante para a operação aqui, né? E aproveitando essa foto que está aqui, até vou passar as próximas aqui, porque desse primeiro podcast, esse primeiro contato surgiu, né? A parceria, né? Então aqui foram
foi as finais do nosso primeiro evento, né, do ano de 2024, que ainda se chamava FMWC Brasil, né, a marca do Mundial vai mudando, e a gente, como a operação nacional, vai mudando também, né? Então, aqui eu, o Laender, a Kathleen, né, isso aqui foi a nossa... Hã? A Queca. A Queca? Nossa, pô, se não fosse ela na ajuda ali das nossas funções presenciais dos 2 eventos, né, teríamos tido alguns problemas. Então, aqui foi o final da operação 2024, das finais. Aqui já foi 2025, fresquinho, né, 4 meses atrás, né, então a gente consegue ver que pela foto... Esse ali, a gente foi muito legal, viu? Cara, é isso que eu ia trazer, porque a gente estava falando aqui da gamificação, né, a outra foto aqui é só a gente lá na narração, né? Ó, aqui está um futuro da nação, ó. Esse aqui é o filho do Jardiel, já está cedo, já dá aula com o Jardiel também, que a gente sabe, o guri é fera, hein? E atrás dele ali, ó, você já viu? Olha os dois ali, ó. Sim. Não, o aqui Mela e o Washington ali, ó, do outro lado. Washington, o André aqui, o Jardiel está escondidinho aqui, acho que aqui é o Felipe, a nossa galera e os participantes, né, que esse ano já tivemos uma rodada, né? Aqui a gente tá bem. Mas, cara, eu quero perguntar para ti, agora que a gente fez esse link, o que mudou na tua cabeça? Agora a gente já tendo organizado o campeonato há alguns anos, para quem não sabe, a gente acabou agora, 2 horas atrás, estávamos eu, o Laender, e nada mais, nada menos do que o Dean Early, né, o campeão mundial de Excel. Nós éramos um trio resolvendo um desafio lá na plataforma, um desafio comemorativo, né, da comunidade. E eu queria saber, cara, desde aquela vez, se tu for fazer uma retrospectiva, quando a gente falou no podcast, que tu ouviu isso pela primeira vez, porque por mais que nós dois sejamos os organizadores, tem uma diferença inicial, porque eu tive a ideia, né? Então, tipo, na minha cabeça surgiu, mas tu ouviu falar dela, então tu recebeu de outra forma, né? Como é que foi a evolução da tua leitura, agora que tu já conhece, já tivemos no 3º ano de operação, já participou como tanto no Mundial, né? Esse Exatamente. ano, inclusive, nosso melhor ano aí, né? O campeonato tá bombando, já tivemos uma rodada aí, mais de 200 pessoas, né, disputando, e eu tenho certeza que vai crescer. Mas deixa eu falar um pouquinho, então, da minha visão, né, nesse sentido. Quando a gente conversou lá no podcast, né, você falou comigo, do campeonato, né, achei curioso, um campeonato mundial, né, sabia que tinha algumas coisas assim, mas nunca tinha visto o tamanho que já tinha um campeonato, né, se não me engano, era o primeiro ano que estava acontecendo ele presencial em Las Vegas, né, até então tinha tido na pandemia, mas presencialmente ali no Arena, né, com a galera ali, igual esportes grandes mesmo, né, e assim, me chamou a atenção. E aí, eu não conhecia os desafios, os cases, né, você que me apresentou 2 ali, eu achei interessante, né, tinha ali as brincadeiras, estava até eu, você, depois o Marcos também, né, a gente encontrou com o Ripper, né, lá a gente desenvolveu alguns desafios juntos ali, que você me apresentou, e eu achei interessante, né. Olhando do ponto de vista de sempre gostar de resolver, né, coisas, eu achei muito legal, porque eu tenho essa ânsia de tentar achar soluções melhores para algo, né? Eu tento fazer de um jeito, tento fazer de outro e tal. Olhando do ponto de vista do campeonato competitivo, né, eu confesso para você que no primeiro momento eu não achei tão interessante para mim, principalmente porque eu gosto de pensar ali com calma, né, nas soluções e tal, mas, né, para quem está competindo na hora, a pressão ali é totalmente diferente. Mas assim, foi essa primeira visão. Então, assim, eu não me via competindo inicialmente, mas eu gostava de resolver os desafios ali, né? E também não me via desenvolvendo nenhum desafio inicialmente. Tanto é que veio, você conversou comigo, né? A gente decidiu fazer juntos ali a nossa parceria de desenvolver o primeiro ano, né? A primeira temporada do campeonato. Foi algo totalmente inovador, no sentido assim, nunca tínhamos feito isso aqui no Brasil. Em lugar nenhum, né? A gente nunca tinha feito isso. E aí acabou que a gente foi fazendo do nosso jeito ali, né? Eu provendo um pouco da minha experiência aí com negócios, com infra, né? Que a gente já tem, acabei usando um pouco da infra que a gente tinha da própria Cubo, né? Que a gente tem. E foi providencial, tá? E é isso aí mesmo, a gente tem que botar os pingos nos is, porque qualquer sociedade, qualquer parceria, o intuito é que sejam lados que se complementem, né? Então, eu sempre, quando surge oportunidade, eu reforço isso, não quero te interromper, mas só para falar que se não fosse a tua ajuda como parceiro, tu diretamente, mas indiretamente também com a infra da Cubo 3, né, a experiência que tu teve, a gente não estaria com certeza no patamar que a gente está hoje. Boa.
Então foi assim, acabei cedendo um pouco ali, né, da infra da Cubo para a gente poder rodar o campeonato, né? Fizemos as lives, no início fazia ali no meu canal, no seu canal, né? Dividindo um pouco ali da audiência também. Depois a gente fez, né? Decidiu fazer o campeonato presencial, levei os equipamentos que eu tinha de gravação lá para o dia para a gente poder fazer, né, ali ao vivo ali com a galera. Então assim, foi um pouco disso, né? Só que no primeiro ano, tanto é que, se não me engano, né? Se não me engano, eu tenho certeza, né? Todos os cases foi você que desenvolveu da primeira temporada, né? Foram 9 cases, foi uma temporada mais curta, né? A gente estava começando, então, em vez de começar em janeiro, a gente começou em março, abril, se não me engano, a gente começou em abril, né? Fizemos abril, maio, junho e julho, né? 4 rodadas classificatórias, depois a gente fez as rodadas, né? A classificatória aberta e depois as eliminatórias ali, né? Semifinal e final, presencial também. Mas foi uma experiência legal, né? Até que eu falei, cara, eu vou tentar fazer um case, né? Que foi pra gente começar. Você já tinha começado, a gente já tinha decidido que a temporada do ano passado, a gente iria começar em janeiro, porque a gente queria fazer mais rodadas, né? Então, em vez de ter só 4 começando em abril, a gente falou, não, vamos começar em janeiro. E aí você fez o primeiro case da temporada ali, e aí em janeiro mesmo eu falei, eu vou fazer esse negócio aqui, eu vou tentar fazer um case aqui pra ver o que acontece aqui, né? Aplicar um pouco do que eu sei de Excel aqui, não é muita coisa não, mas dá para tentar montar alguma coisa aqui. E aí saiu o primeiro case, que foi, na realidade, aquele nem foi o primeiro case que eu fiz, né? Por incrível que pareça, a galera que já acompanha o campeonato vai saber, o primeiro case que eu fiz foi o reino de planilha. Foi o primeiro case, né? Tipo assim, ele foi literalmente o primeiro que eu sentei e falei assim, eu gosto muito de RPG, né? De jogar e gosto de coisas assim. Falei, cara, eu vou tentar desenvolver algo desse sentido. Então, o reino de planilha foi o primeiro case que eu desenvolvi, não foi o primeiro que a gente colocou, né, para jogar. E, cara, aquele negócio foi tão legal, assim, eu me diverti tanto fazendo aquilo, né, assim, aquilo leva horas para fazer, né, horas e horas, às vezes dias, a gente senta ali, é uma sessão, é outra e tal, mas eu vi o tempo passar assim, de um jeito tão gostoso, eu falei, cara, eu queria fazer outro, e vinha as ideias, eu ia aplicar, e aí eu fiz o case, ele ficou gigantesco, porque eu quis colocar tudo que veio na minha cabeça, né, mas foi um case, assim, muito legal de se escrever. E aí eu até mandei para você na época, aí você ainda, né, comentou ali, você, na revisão comentou sobre os textos que estavam muito longos e tal, e até depois a gente separou ali. Mas ok. Eu falei, então, vou tentar fazer outros cases, talvez, né, mas quem sabe a gente usa esse depois numa outra oportunidade. E aí veio a minha ideia, essa aqui foi assim, eu estava prestando um serviço numa empresa, né, num cliente, e aí eu estava lá dentro do cliente desenvolvendo uma solução ali para eles, e aí nesse caso eu estava utilizando uma solução com códigos binários, né, eu estava utilizando números binários, e eu falei, por que não fazer um case aí de base numérica e tal, e saiu o case, né, trocando a base, que foi o primeiro case que veio, né, foi a estreia, público, né, foi a estreia com esse case, que foi o trocando a base, né, e cara, por incrível que pareça, eu me diverti fazendo, mas eu me diverti mais ainda depois. Porque aí veio a galera comentando, veio os vídeos, né? O Jim gravou o vídeo ali do primeiro, né? Case. Então, assim, na época o Jim nem era campeão mundial, mas, né, eu sempre gostei de ver ali as soluções, o cara é genial igual ele, né? Você aprende muita coisa. E aí eu vi ele desenvolvendo ali, e aí eu percebi uma outra coisa, que além de desenvolver, que você se diverte, aprende, dá para aprender muita coisa com a solução dos outros também, né? Sem dúvida. Quando eu vejo, eu pensei numa solução, pensa assim, eu sou o criador do desafio. Eu desenvolvi o desafio, eu criei ele, né? Aí vem um sujeito genial, igual nunca viu, e faz uma coisa que você fala assim, meu, eu não tinha pensado por essa ótica, né? E é muito mais genial a solução do que aquela que você tinha previsto na hora que você desenvolveu. E aí eu falei, cara, isso é muito legal. E aí eu falei, agora eu vou fazer case toda semana. Né? Aí eu queria fazer case, desenvolver. Tanto é que a gente acabou no ano anterior, né, 2024, os cases eles ficava pronto praticamente na semana, né? Você desenvolvia todo, ficava pronto, eu testava ali, era praticamente na semana. No ano de 2025, a gente praticamente tinha todos os cases, já no meio do ano a gente já tinha todos os cases, já da semifinal, da final, a gente tinha quase tudo pronto, porque eu saí desenvolvendo o case, né? Se não me engano, da primeira fase foram 7. A maioria, né? Foi teu. Foi meio, da primeira fase, né? Das classificatórias, né? Das rodadas abertas. O primeiro foi seu. Eu acho que só teve 2 seu. Dos 7, 5 foram meus. O seu teve o SL, sei lá o que é SLA e o troco-troco, né? Aí depois meu veio o segundo, que foi o trocando a base. Aí depois veio encontro marcado, que era de datas. Depois veio o tô vendendo, quer comprar.
né? Aí depois Difícil veio o também, né? Prisma Único e o Família Quintas, né? Ou Família Quintas e Prisma Único na ordem, ou seja, dos 7, 5 fui eu que desenvolvi, né? E aí depois ainda veio o final. E aí acabou que a gente acabou utilizando o reino de planilha que estava desenvolvido, né? Lá desde o primeiro case, a gente acabou utilizando na segunda quarta de final, né? Mas foi bem legal ali a experiência. Então, assim, hoje eu desenvolvo os cases, eu já tenho uns 3 ou 4 ali já A engatilhados. gente já está com quase todos das rodadas desse ano meio pronto já. Mas, assim, o que eu mais gosto é de ver o depois, é o pós, é de ver a galera xingando, é de ver a galera reclamando, é de ver a galera mostrando solução boa, né? E assim, é legal isso, porque uma coisa é você ser bom no Excel, outra coisa é você ser bom no Excel e esportes. São duas coisas completamente diferentes, né? A galera fala assim, não tô preparado, mas, cara, a diversão, né, é você jogar nesse sentido e aprender. Você não precisa, né, ganhar seu primeiro, segundo ali, mas dá para aprender muito. Eu mesmo já aprendi muita coisa desenvolvendo, né? Inclusive, né, acabei fazendo a minha estreia, né, no Mundial na última rodada. Foi a primeira vez que eu joguei como jogador mesmo, até porque a gente não pode competir no brasileiro. No brasileiro. E aí eu joguei no Mundial e com case de quem? Nada mais, nada menos do que o Jim, né? E aí, cara, eu falei com ele, é muito mais fácil desenvolver do que jogar. É muito mais, porque 30 minutos para você resolver sobre pressão, pensar no modelo e tal, é muito difícil, sabe? E aí eu ainda brinquei com ele, falei, agora você pode se sentir vingado por todos os cases difíceis que eu fiz você resolver, né? Ele falou, bom, quem sabe agora você tem um pouco mais de compaixão, né? Na hora de fazer o desafio. Mas aí eu ouvi, acabei que o primeiro desafio desse ano também foi mais de boa, né? Foi mais maneirado, assim, a galera viu que o nível tava mais, mas quem sabe esse ano eu vou ser o good cop, não sei, né? Vamos ver. Cara, eu vou pegar um gancho desse assunto, porque ficou na minha cabeça desde que tu falou no início. Eu acho que isso pode ser... Claro que coisas mudam, obviamente, de indivíduo para indivíduo, mas eu acho que tem uma mudança geracional, velho, que é interessante a gente falar aqui, porque, por exemplo, tu mencionou de ti, né? Começou na computação cedo. Eu também comecei, eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos, 10 talvez, quando a gente começou a ter o primeiro computador, alguma coisa nesse sentido. E, cara, eu me lembro, tipo assim, não tinha YouTube, né? Então, tu aprendi as coisas entrando num menu, lendo, aprender o que é um zip. Eu lembro que eu baixava os jogos, tinha que descompactar 2, 3 zip diferentes, que aí dava o tamanho do jogo, sabe? Eu acho que, de certa forma, cara, a dificuldade, a restrição, ela te põe para cima, desde que seja uma coisa medida, né? Que não te Cara, esmague ali, né? Isso que você tá falando é a mais pura verdade, assim. Se você parar para pensar, antigamente você ia pegar, por exemplo, aprender um software igual o Excel, que é uma ferramenta maravilhosa, mas tem muita coisa, né? Hoje, muito mais. Mas imagina isso, o Excel está com 40 anos, né? Imagina isso há 20, há 30 anos atrás, que não tinha YouTube, né? Não tinha esses montes de site, não era todo mundo que tinha. Você procurava alguma coisa na internet, os sites não eram nem indexados, né, por robô. Hoje em dia, tudo você coloca em... Antigamente, eu lembro que quando eu comecei a desenvolver os meus primeiros websites, eu tinha que entrar no site de busca, cadastrar o meu site para ele aparecer na busca, entendeu? Então eu colocava a URL, o que tinha e tal. Então, assim, hoje em dia, né, você acha, a galera soltou um negócio aí, já espirra, já tá em todo canto lugar, né? A internet, então, hoje virou um meio de distribuição muito grande. Mas antigamente não tinha isso. E onde que a gente encontrava conteúdo? Documentação. Eu ia entrar na documentação, no menu de ajuda, eu ia ali na F1, saía olhando, lendo aqueles negócios, tinha uns arquivos helper, né, que hoje nem tem mais online, mas tinha aqueles arquivozinhos, né, que você abria e tinha tudo ali, eu ia lendo aquilo ali que eram meus tutoriais, entendeu? E hoje não é diferente. Se você pegar a documentação de qualquer ferramenta, você aprende muito, muito, muito mesmo, entendeu? E a galera tem preguiça de ler, a galera tem, sabe, a galera quer tudo mastigado. E quando eu falo mastigado, é literalmente assim. Eu falo porque assim, eu gravei muito vídeo pro YouTube, né? Dei uma diminuída, né, no último ano e tudo, acabando assim, mas de toda forma, eu gravo vídeo pro YouTube desde 2013, então são 12 anos, vamos colocar assim, 12 anos gravando vídeo, e eu já gravei mais de 500 vídeos, né, fora as lives que a gente fez e tudo mais. E é muito engraçado ver como que nesses 12 anos a mentalidade das pessoas mudaram. Quando eu comecei, eu escrevia no blog, igual eu falei. Então a galera comentava, lia, né, tinha dúvida, perguntava ali. Foi passando o tempo, veio o YouTube, né? A galera começou. E aí a galera tem preguiça de testar, sabe? Então, assim, eu ensino a desenvolver algo, por exemplo, vou dar um exemplo bem hipotético aqui. Eu ensinei a fazer a tabela do Campeonato Brasileiro lá no Excel. Aí o cara fala assim: e se eu quisesse fazer da Copa do Mundo? Sabe? Como é que seria? Eu falo,
Cara, mas assim, tá aí a lógica, entendeu? Tenta aplicar, tenta fazer, a galera não quer tentar, não quer experimentar. Se não tiver do jeito, no formato, ele não sabe pegar uma peça de Lego e desmontar, né? Então, Sim. assim, isso eu percebi que veio meio que piorando, né, ao longo dos últimos anos. E aí, depois que veio o TikTok, veio Reels, né, veio esses vídeos curtos, aí ficou pior ainda, porque antes, para você ensinar algo, você gravava um vídeo de meia hora, a galera já tinha preguiça de assistir. Hoje, se você grava de meia hora, então, aí você não vê. Então, você vai fazer uma live de 1 hora, de 2 horas, a galera não quer assistir, sabe? Então, assim, eu fico muito triste quando eu constato isso, mas, por outro lado, cara, eu acho que é uma baita oportunidade para quem realmente quer, porque é tanta gente, assim, e aí me perdoe a palavra, tá? Assim, mas é tanta gente medíocre nesse sentido de não querer buscar mais, né? Que qualquer coisinha que você eleva, você já tá acima da média. Então, para quem quer buscar, cara, tá muito fácil, sabe? Crescer nesse sentido. Porque a competitividade tá nivelada muito abaixo, tá? Muito baixo mesmo. Sim. Então, assim, eu tenho tentado ultimamente, né, nesses últimos anos aí, trazer um conteúdo mais relevante, né? Inclusive, um dos conteúdos que eu tô trazendo agora dentro da escola lá é a estatística, porque eu sinto falta da galera ter essa noção de raciocínio, mas também de entender os conceitos, tá? De análise de dados, né? Fica muito ferramental, muito manual, sabe? Muito repetitivo, só sabe fazer aquilo se for daquele jeito. Então, assim, eu tenho tentado remar um pouco contra essa maré aí, mas, assim, eu tô indo com quem quer ir comigo. Quem não quer ir comigo, vou deixando também. Não tô, agora já tô numa fase de vida, assim, que eu tô mais tranquilo e, assim, me segue quem quiser, entendeu? É nesse sentido, mas, assim, a gente vai, né? Tentando trazer um pouquinho de mais conhecimento para a galera, pelo menos algo mais relevante, né? E sair um pouco desse mundo acelerado que anda aí. Eu acho que um pouco uma coisa que conversa com isso, cara, que é exatamente o que tu falou, só que em outras palavras, é uma diferença de ativo e passivo. Hoje tu tem conteúdo jogado na tua cara, coisa que tu quer, coisa que tu não quer, é algoritmo para cima e para baixo, a gente está sempre conectado em alguma coisa que tu está recebendo. Sendo que o que precisa, e que nem tu falou, tudo é oportunidade para quem está com o olho aberto. Quem muda o fluxo, né? Senta a bunda na cadeira e estuda, cara, ninguém vai tirar isso de ti. Tanto que as pessoas aí falando de Excel, né? Por que na minha leitura o Excel é uma ferramenta tão basal, assim, no sentido de fundamental mesmo, de fundamento, de alicerce para as pessoas, é porque o Excel não aceita, não do jeito que o Benito fala, não aceita desaforo, né? Tem algumas brincadeiras de Excel e Power BI, mas a questão é que se tu tá no Excel, numa posição que tu modela alguma coisa, tu tem que saber o que tu tá fazendo. Eu até falei isso uma vez, que acho que nesse quesito, talvez o Power BI, em termos de marketing, tenha usado essa nomenclatura melhor, porque, claro, que o BI é Business Intelligence, então a gente traz o conceito das regras de negócio. Claro que tem a ferramenta, que é tu saber onde clica, onde arrasta, mas tu tem que... Ele não sabe o que é o que, tu tem que trazer ali. E tem pessoas, isso não é demérito, mas quem quer galgar novas possibilidades, tem algumas pessoas que são operadores e tem pessoas que criam e que resolvem. E são essas pessoas que criam e que resolvem que eventualmente acabam escalando, subindo alguns passos. E não é, por acaso, que o campeonato de Excel, aí voltando, né, conectando os assuntos, ele tem tanta importância, ele pode fazer tanta diferença, porque ele te ensina a pensar. A gente sempre fala, o Laender falou aqui, não quer dizer que tu é bom ou ruim porque tu fez a 1 ou a 2. O que interessa, o próprio Laender falou, cara, eu crio o desafio e eu me divirto, me consome o tempo numa boa forma, assim, de investimento, ver a resposta de outras pessoas. Porque é aquele papo de autoconhecimento, de consciência, ninguém vai tirar o conhecimento que tu teve. Então, se tu botar esse esforço, né? E acho que eu dei essa resposta lá no teu podcast, aí tem algum corte disso. O teu empenho, o teu recurso, a tua energia, se tu não fizer a tua parte, tu não vai pegar de volta. Isso até é um pouco traiçoeiro. Eu falei antes ali de questão geracional, que a gente pegou o desenvolvimento da tecnologia, pegamos os computadores lá no início, né? E aí, conectando com uma outra ponta, a gente tem inteligência artificial hoje, que a gente é do mundo da tecnologia, então é claro que a gente sabe, entende os benefícios dela, mas tem muita gente que, falando de empresa daí, né, tem a casa toda errada, não tem processo para nada e acha que vai plugar uma IA e aí teus 20 anos de tranqueira vai alinhar, entendeu? E isso é outro ponto, assim, que eu tenho falado muito com os meus alunos. Não vejam a IA como uma salvadora do mundo, a solucionadora de todos os problemas, até porque
ela não é, né? Ela vai te ajudar muito em muita coisa. Eu sou um defensor de uso da inteligência artificial, sabe? Assim, ela está aí como ferramenta para ser utilizada, né? Todas as ferramentas, elas estão aí para dar produtividade para a gente, né? Sim. Se você parar para pensar uma análise estatística que a gente fazia há muito tempo atrás, hoje a gente tem ferramentas que nos ajudam a chegar em resultados, né, iguais, porém muito mais rápido, né? A IA também é dessa forma. Mas a gente tem que saber exatamente o que está fazendo, né? Eu vou dar um exemplo muito recente agora, tá? A gente colocou a plataforma da Excel Esportes Brasil no ar, né? E foi uma plataforma que a gente construiu em tempo recorde, né? Assim, parabéns para esse cara que está falando aí, ó. Foi praticamente 2 semanas ali que a gente colocou tudo no ar, né? E é engraçado, porque hoje você vê muita ferramenta, né? Por exemplo, você pega um Lovable da vida que desenvolve ferramentas ali, você digita um prompt e tal. Só que, cara, eu testei muitas dessas ferramentas, tá? O que ela gera é muito ruim em termos de qualidade, sabe? Assim, de código, em termos de desenvolvimento, de robustez, sabe? Tem muita coisa gerada ali que se você não souber, né, escrever um prompt bem feito, ela vai fazer de um jeito que funciona, né? Só que funciona para uma estrutura. Então, assim, às vezes você desenvolve uma ferramenta que não é capaz de escalar, às vezes você desenvolve uma ferramenta que está ali, e aí quando você começa a querer colocar, né, as coisas para funcionar, os problemas começam a surgir. Por quê? Porque você não pensou, né, em todas as nuances que existem por trás daquela solução que foi desenvolvida puramente com IA, né? Então, assim, a plataforma a gente rodou ela inicialmente ali testando, mas a gente teve o desafio de colocar 400 pessoas para jogar, né? E você que acompanhou os bastidores, eu tava super aflito no sentido, falei, cara, será que vai conseguir rodar? Né? Botamos o servidor lá no talo. Porque eu falei assim, não, vamos rodar esse negócio aqui, vamos ver como é que tá a robustez desse negócio. Porque até então a gente não tinha tido um teste de estresse, né? A gente não tinha tido um teste de estresse. Foi ali, mas eu tava confiante de certa forma, porque eu sei como foi desenvolvido aquilo, né? Então, toda a modelagem do banco de dados, toda a arquitetura que eu utilizei para desenvolver aquela ferramenta, né? Aquilo foi feito, né? Mas foi desenhado, foi planejado tudo aquilo, entendeu? E aí eu usei, né, a IA para me ajudar. Não fui eu que escrevi 100% das linhas de código, até porque eu não conseguiria escrever 100% das linhas de código naquele tempo, né? Então, com base em todo o planejamento que foi feito, né, com toda aquela arquitetura desenvolvida, né, então, assim, vou dar um exemplo, né, se você citar os tipos de arquitetura, de você falar assim, olha, eu quero desenvolver isso nesse caminho, eu quero que isso seja assim, 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 né, a maioria da galera não consegue ter esse nível de profundidade quando vai pedir a IA uma solução, né? Então, basicamente, fala assim, cria para mim uma ferramenta que faça isso, isso e isso, mas não fala, né, qual que é o nível que aquela ferramenta tem que ter, onde que ela tem que se aprofundar, o que que ela tem que se preocupar, o que que ela não tem que se preocupar. Né? A mesma coisa vale para Excel. Então, às vezes a pessoa fala, escreva uma fórmula que faça isso, né? E aí a pessoa não entende o que está ali, não sabe se aquilo é a melhor maneira, não consegue, não para tentar entender o que, por exemplo, a IA gerou, entendeu? E isso que eu acho que é o grande problema, né? A galera está muito numa zona de conforto de desenvolver coisas com as ferramentas, porque é muito insano o que essas ferramentas têm feito nos últimos anos, assim, sabe? Principalmente, assim, mais recente, de entregar coisas funcionando e você fala assim, cara, isso aqui para fazer antes era uma eternidade, sabe? Assim, se tivesse que fazer isso aqui na mão, e aí que entra a profundidade. Só que a hora que você vai ler, você vai, cara, eu vou ler. O que eu já vi de código mal feito, código ruim, gerado pela IA, e eu tô falando da plataforma mesmo, enquanto eu tô desenvolvendo ali, eu falo, cara, não é isso, aqui não é assim. Aí você vai lá, gera, fala, não, vamos por esse caminho, refaz isso aqui, refatora isso aqui, sabe? Assim, esse é o caminho que eu quero, esse é o caminho que a gente vai desenvolver. E ela vai aprendendo e vai te entregando um negócio cada vez melhor, e você ganha tempo. Aí sim eu acho que a IA está sendo utilizada de uma maneira boa, sabe? Porque você pega, deixa eu ver o que ela fez. Às vezes a IA, ela faz uma coisa que nem eu tinha pensado, né? E aí, só porque eu não tinha pensado naquilo, eu vou aceitar aquilo lá, aí eu vou tentar entender, analisar o que ela fez, e eu falo, cara, isso aqui realmente faz sentido, isso aqui que ela propôs. Né, eu acho que eu vou manter isso aqui. Ou não, isso aqui não faz sentido, eu acho que isso aqui não, vamos refazer para cá, né? Porque às vezes ela não entende também todo o modelo de negócio e tudo. Sim. Então é interessante ver essas duas maneiras de se utilizar a inteligência artificial, tá? Utilizar ela como uma ferramenta de apoio para te dar produtividade, para escrever código, para escrever fórmula, para
revisar um texto, né, para escrever um resumo, mas não usar ela para ser você, né? Então, assim, Sim. faça isso para mim, faça aquilo para mim. E pronto, né? Você, assim, só fala o que é para fazer e espera que ela saia com uma solução perfeita, né? Nesse sentido, eu acho que a gente perde em 2 pontos. Primeiro, que a grande maioria das coisas que a IA gera de primeira é muito ruim, no sentido de qualidade mesmo, tá? Dá para melhorar, e eu estou falando de vários tipos de solução, tanto de imagem, de áudio. Quantas vezes você pede um prompt e você tem que pedir para ele revisar para fazer aquilo, melhor isso, melhor Não aquilo? foi isso que eu pedi, De primeira vez, é muito ruim ainda, tá? Pode ser que chega no momento que, cara, né? Daqui a pouco ela tá lendo pensamento e pronto, mas não é ainda o momento que a gente tá. E aí, o que a gente perde mesmo é a questão do delegar o pensamento, sabe? As pessoas, Sim, elas delegam tanto que elas deixam de pensar. sim. As pessoas estão deixando de pensar, né? De raciocinar. Eu falo isso porque eu fiz um processo seletivo, né? Eu fui prestar uma consultoria numa empresa e lá a gente fez um processo seletivo porque era uma mentoria, né? E tinha várias pessoas ali que iam participar, né? Dessa mentoria. E cara, eu fiz uns testes muito simples, assim, coisa de fazer fórmula trivial no Excel, e as pessoas falavam assim, eu não sei fazer isso sem perguntar ao chat GPT, sabe? Tipo assim, fazer um PROC Uhum. V, fazer um PROC X, de fazer sabe, uma média, às vezes, ponderada, e a pessoa ter que ir lá no chat GPT, assim, claro que a ferramenta tá lá para ajudar, se você não sabe, vai, Sim. ok, mas, cara, o que você perde de tempo de abrir o chat GPT, digitar um negócio para fazer uma coisa que é simples, que você poderia já saber Sim. ou seja, em vez de ela estar te aumentando a produtividade, ela está te tirando essa produtividade e Sim. ainda, né, está tirando essa maneira de pensar. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Sou grande defensor das ferramentas de inteligência artificial, mas deixo que elas sejam utilizadas muito mais como ferramenta de suporte para ganhar produtividade do que delegar, né, tudo que você faz. Até porque se a IA faz tudo que você faz, daqui a pouco você nem precisa, né, de você, né? Deixa que ela faça tudo sozinho mesmo, né? Então, para alguma Sim. coisa você tem que servir ali, né? Então, que seja pelo menos, né, direcionando o trabalho ali. Sim, eu penso uma coisa, cara, eu não cheguei a uma conclusão, mas uma coisa, um tópico que está na minha mente, assim, há um certo tempo, eu acho que em algum momento, se é que a gente já não está nesse momento, a IA ela vai aumentar mais ainda o gap entre o júnior e o sênior, porque o sênior já sabe as coisas. Esse exemplo que tu deu, tu sabe codar, tu sabe a direção que tu quer. Então, de certa forma, tu delega um braçal, ou eventualmente até vai surgir uma ideia legal, fala, puta, não pensei nisso, e aí tu sabe Não, conduzir. no desenvolvimento da plataforma, isso aconteceu várias vezes, sabe? Tipo, eu pedia para fazer uma coisa, ela entendia a inteligência artificial, eu dava a direção, e aí ela entregava uma coisa que não era exatamente, né, aquilo que eu estava mentalizando, porque também o prompt ajuda disso. Né? Às vezes você Claro. mentaliza uma coisa, mas entre o que está na sua mente de mentalizar e escrever um prompt bem feito, né, que Sim. direciona 100% para aquilo que você quer, é outra história. Então já existe um ruído entre o que você está Sim. pensando e o que você gera, né? E Concordo. aí mais ruído ainda entre o que você pede e o que ela faz. Então, já tenho Sim. essa perda natural, né? E às vezes ela vai para um caminho muito próximo do que eu queria, só que ela mostra uma coisa diferente. Eu falo, cara, isso aqui ficou legal. Eu vou Legal. deixar isso aqui, eu vou melhorar isso aqui. Né? Eu falo, não, ó, gostei disso aqui, mas vamos só fazer isso aqui assim. E é legal isso, sabe, nesse ponto, porque tem hora que ela te traz umas soluções que você não pensou e você acaba aprendendo com isso. Mas aí entra, né? Eu falo, deixa eu ver o que ela fez aqui, deixa eu entender, né? E aí Sim. você vai vendo e fala, cara, legal isso aqui. Então, assim, eu aprendo muito com inteligência artificial hoje em dia, tá? Eu uso muito para estudar, para aprender algumas coisas. Claro que a gente tem que ter um senso crítico muito grande, né? A gente tem que já ter Uhum. um conhecimento de direcionamento, né? E ter também outras fontes para pesquisa. Mas a inteligência artificial hoje em dia, cara, eu aprendo muito com ela, assim, de código, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento de ferramentas, né, de fundamentos, assim, tem muita coisa que a gente vai aprender, até visão. Você parar para pensar quantas pessoas, né, quantas visões diferentes, né, foram utilizadas para treinar aquilo ali. Então, às vezes, ela tem uma Sim. visão completamente diferente da sua e que te leva a pensar por algo que você não tinha ainda entrado naquele caminho, né, naquela via ali de pensamento. E é muito legal. Então, assim, eu já comecei algumas conversas com inteligência artificial que eu entrei de um jeito e saí de outro, né? Porque ela me Ó, levou por um caminho totalmente diferente. Mas, de novo, a gente tem que ter esse senso crítico de não simplesmente só ser perfeito. levado, né? A gente tem que saber, né, entender e conduzir também ali, porque é muito importante a gente ainda ter
né, esse controle da narrativa, esse domínio da narrativa aí com as inteligências artificiais. Isso é interessante. Eu não sei se eu te falei nesse nível de detalhe, mas o nosso desafio do ano passado, aquele que eu criei do SLA, né, do tempo de atendimento, ele surgiu de uma consultoria que eu estava dando e a pessoa falou assim, eu tenho que calcular o tempo útil em horas desses trabalhadores e a IA não acerta de jeito nenhum. Daí eu lembro que na consultoria eu fui falando com a pessoa dela, não, mas tem pausa de almoço. Ah, então tem que botar uma pausa. Então, assim, o case da rodada 5 do ano passado foi basicamente eu só botando... Cara, eu vou te falar um negócio. Aconteceu uma coisa engraçada. Eu estava numa consultoria também, e aí eu tinha que escrever uma função, né, em VBA ali na época ali, e aí já tinha inteligência artificial, e eu tinha ideia, né, do que era, qual que era a coisa. E aí eu passei todo o prompt e ela gerou o código. Aí eu olhei o código, testei, funcionava para algumas coisas, mas não funcionava para outras, né? Só que na hora eu não estava ainda com tempo assim para tentar entender o que estava errado. Eu só falei, olha, com esses, que assim, aí entra de novo a gente entender um pouco de metodologia, né? Quando a gente vai fazer um código, a gente faz algumas coisas que chama teste unitário, né? O teste unitário é você tem várias entradas e espera saídas, né? Então, assim, se eu entrar com isso, eu espero isso. Então, você pede aquele código para ser repetido com todos aqueles inputs e testa se a saída é a esperada, né? E aí bateu. E aí, então, eu passei alguns testes, assim, ó, testa com esses valores aqui, né? E vê se os resultados são esses. Aí tinha um que não batia. E aí ela começou, né, a tentar corrigir. Não tá batendo, né? Ela voltava no código. Cara, eu juro, eu vou procurar essa conversa depois no ChatGPT lá de novo pra te mostrar. Ele entrou num loop que ele não conseguia sair. E errava, e testava, e dava erro, e voltava, e dava erro, e voltava. E bugou o negócio que eu tive que parar, sabe? Aquele processamento fica assim, no loop infinito, eu parei, né? E eu ainda brinquei, eu falei assim, bugou aí, né? Ele, buguei mesmo. E tipo assim, foi um negócio muito doido, porque ele entrou num loop que ele não conseguia gerar resposta e ficava tentando corrigir. Aí eu parei, cancelei o negócio, falei, não, deixa eu tentar ver o que é isso aqui. Aí eu fui reescrevi, peguei o que eu tinha feito, reaproveitei, reescrevi. Sim. E funcionou. Eu falei, agora testa esse código aí. Aí funcionou. Nossa, foi um treino assim, muito engraçado, porque tem hora que a gente entra no nível que parece que você está conversando com uma pessoa mesmo ali, sabe? Tipo, tô conversando com um parceiro de colega aqui de programação, não tá funcionando, vai aí, testa isso aqui, vamos lá. Então, tem hora que realmente parece que a gente está interagindo com um ser humano ali, né? Então, mas é legal nesse sentido, assim, quando você tem essas trocas, assim, mas não é 100% também, né? Certeza ali, tudo que sai, então às vezes a gente precisa também dar essa mãozinha. Até por definição, né? Para quem não é tão inteirado sobre inteligência artificial, quando se fala de alucinações, que a IA pode dar uma resposta nada a ver, é porque, por definição, ela é uma ferramenta probabilística. Ela vai ver a maior chance de incidência e vai te apontar do lado que deveria ser. Mas ela pode, lá pelas tantas, pegar um outro viés, né? Exatamente. E assim, aí entra de novo, entender um pouco de estatística, né? Como é que as coisas são feitas, entender o conceito da ferramenta. Porque muita gente acha que assim, é uma ferramenta que é um chat que tem alguém conversando comigo, né? Daqui a pouco acha que tem uma pessoa do outro lado ali digitando e não é, né? Então tem um conceito de entender como é que funciona, como é que é essa parte generativa, né, desse modelo, mas é estatística pura, né? E estatística pode ter algo que tem 99,9% de chance de não acontecer e acontece, né? Então, assim, faz parte de entender o conceito também, né? E saber que basicamente o que está ali é simplesmente código sendo gerado por código, né? Então, pode acontecer de não ser exatamente o que se espera, né? E dependendo de como foi treinado. Então, aí que pode, né, ter ainda respostas, né, muito distoantes, né? Inclusive, essa é uma das reclamações das inteligências artificiais, que às vezes ela não queria, ela nunca fala que não sabe algo, né? Sim. Ela nunca fala, eu não sei isso, né? Ela vai tentar te dar uma resposta que acha que vai ser a melhor resposta, né? Sim. Mas ela nunca fala, e é justamente, né? Assim, cara, tem coisas que você pergunta e às vezes não tem resposta. E aí ela vai tentar gerar aquilo ali, fica num loop. Então, assim, temos que entender como é que funciona, até para a gente também evitar algumas armadilhas como essas aí que você citou. E olha só que nada a ver, né? Como a nossa memória vai longe. Eu posso estar enganado, não sei se era uma chapa de ouro, mas eu acho que a descoberta do elétron foi uma coisa meio assim. Os caras estavam bombardeando fótons, sei lá, e pelo tamanho, a massa do elétron ser muito menor que a do próton, era para dar tudo no meio, mas uma que outra se perdia. E era meio que muito de vez em quando, né? Então, assim, eles acabaram... Aqui eu estou simplificando muito ainda de cabeça, mas, se não me engano, a descoberta do elétron foi meio por aí. Em função da massa, uma coisa, tipo, 99,9 estava dando onde tinha que dar, mas às vezes escapava alguma coisa, né? Então,
Né? Essa é a diferença de probabilístico e determinístico, né? Tem coisa que tu sabe, tem coisa que às vezes pode, né, ir para um outro lado. Cara, para a gente ir se caminhando... Eu achei aqui, eu vou compartilhar minha tela, pode? Põe a tela aí que eu ponho aqui. Vou mostrar para você aqui que foi exatamente isso aqui que aconteceu. Calma aí. Põe aí que eu dou evidência na tela aqui. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Jogo rápido. Agora quero ver. Era uma função VBA. Tá vendo aí? Adicionar ao palco. Ah, tá. Aqui ao palco. A minha estava lá. Botei. Beleza, aqui, ó. Pô, tá aí tinha a função. Aí você viu, né? O teste que era para fazer, deu o exemplo. Aí, exemplos de entrada e saída que tinha passado, como é que era a saída que tinha, né? E beleza. Aí eu falei, testa a função para essa data. E mandei ele passar essa data, né? Aí ele testou e tal. Agora testa para essa. E aí ele deu a saída. Aí eu falei, testa. Neste caso, deveria retornar formato inválido. O teste retornou tal. Mas era esperado isso. E aí ele começou daqui a pouco. Quer ver? Aí vai descendo, ele foi falando. Ó, isso aqui tudo é ele tentando. Ó. O teste, o problema, a função, vou corrigir. A função ainda está retornando. Ainda há um problema, vou corrigir. A função ainda está retornando. Vou modificar. A função ainda está retornando. Vou adicionar. A função ainda está retornando. E foi. E ficou. E aí foi. Aí eu falei, bugou aí, né? Tipo, eu parei. Porque não parava. Ficou assim no loop. E eu falei, não vai parar. Eu falei, bugou aí, né? Sim, bugou bonito. E assim, olha você ver a conversa, né? Tipo, e aí foi. Aí eu pausei e fui, ó. Vou te mostrar a minha versão. Eu escrevi, né? Tipo assim, escrevi tudo, que era a função no final que eu queria. Aí sua versão está bem estruturada e cobre os casos. Aí depois foi. Aí melhorias. Ainda sugeriu melhorias ainda para mim. Depois que ele não conseguiu, né? Mas assim, aí vai. Foi engraçado esse dia, porque para mim isso aqui é exatamente aquele negócio. Você vai confiar tanto e às vezes não sai, né? E você manda testar, você faz aqui, olha, dá essa entrada. E é um pouco de você entender o processo, né? Então, assim, quando você vai testar, você vai gerar algo, você tem que testar, né? Eu acabei... não sei se já tirou aí. Ah, beleza. Não, já tirei. Você vai testar, né? E aí, tem esse processo de testar também. Isso faz parte. Tem gente que às vezes nem se preocupa com isso, né? Só pega a solução, joga ali e seja o que Deus quiser. Aceita, e aí quando você vai ver, né, tem um banco falindo, tem alguma coisa aí, a culpa é, né, da IA, né? Mas Cara, agora vamos entrar, a gente já está no final, já deu 1 hora de conversa aqui, é legal que o papo aqui é exatamente o que eu pensei que ia acontecer, tá? Mas aqui é o primeiro bloco premeditado, a única coisa que eu já pensei aqui pro programa, né? E novamente, isso aqui é o primeiro episódio, né? Então, é bônus e ônus do formato não estar feito, mas também fazer parte orgânica da coisa, que é o quadro chamado If Else. Para quem não é de programação... If Else. Para quem não é de programação, ou até no português, na gramática, tem isso que são as condicionais. Falando do Excel, a gente tem, por exemplo, o exemplo clássico é a função C. A gente vai testar alguma coisa, dependendo dessa resposta, tu vai para um lado ou tu vai para outro, né? Um exemplo que todo mundo conhece, alguém talvez possa ter uma lembrança mais traumática do que outros, eram notas de prova. Se a minha nota foi maior ou igual à nota da prova, eu estou aprovado, vou para um caminho. Se eu não bati a média, eu vou para um outro caminho, estudo, a reprova de ano, alguma coisa assim. Mas aqui no podcast, o que é esse quadro If Else? Eu queria, Laender, que tu trouxesse para nós algum momento da tua trajetória. Aí pode ser profissional, de negócio, CLT, desenvolvendo qualquer coisa, que tu teve que tomar uma decisão e essa decisão teria 2 caminhos distintos. Pode ser empreender, não empreender, pode ser qualquer coisa. Que momento que tu pensou assim, cara, tô percebendo que esse é um momento pivotante e vou tomar uma decisão. Para a gente saber o teu processo. E na realidade, isso aconteceu várias vezes na minha vida, né? Não foi só uma, né? Eu já tive vários momentos if-else na minha vida, né? E eu acho que todo mundo passa por isso, né? Desde, por exemplo, quando eu estava fazendo estágio, né? E depois entrei na empresa e depois eu acabei pedindo conta para ir para um caminho, né? Que eu pensava ser o melhor naquele momento. Né? Como, por exemplo, me mudar de uma cidade, sair, né? Eu sou um cara que fui itinerante, já morei em vários estados brasileiros, mas, por exemplo, a mudança para São Paulo, né? Foi um ponto de partida, né? Vários momentos da minha vida tiveram isso, mas assim, o que me marcou, né? Basicamente, foi quando eu saí da indústria farmacêutica para ir, né? Trabalhar dentro da construção civil. Então, assim, quando eu entrei, né, eu fazia estágio, numa indústria farmacêutica,
né? E aí depois eu acabei sendo contratado ali, acabei sendo efetivado como auxiliar na época, ainda não era formado, né? Uhum. E aí eu fiquei ali por cerca de 3 anos nessa indústria. E foi uma empresa que eu aprendi muito, assim, sabe? Uma empresa que eu tenho um carinho gigantesco por ela, né? Tenho muitos amigos lá dentro. Inclusive, hoje eu presto serviço para eles, né? Então, Uhum. assim, hoje eu trabalho prestando algumas consultorias para eles, desenvolvo algumas soluções. Mas eu tenho muitos amigos lá dentro, assim, e é uma empresa que eu tenho um carinho enorme, porque foi, assim, a primeira empresa que ela basicamente abriu para mim a visão para o mundo dos negócios, mas não como empreendedor. O mundo Uhum. como ele é, como funciona uma indústria, né? O que é, por exemplo, a metodologia Six Sigma, o que é, por exemplo, né, você trabalhar ali com análise estatística, né, dentro de uma empresa. Então tem várias coisas que a gente vai entender, né, desde qualidade, a parte de qualidade, como é que funciona uma produção, né, e industrial ainda. Então assim, tudo isso, eu era um moleque, eu não tinha essa visão. Eu falei, eu sabia mexer no Uhum. Excel, né? Uhum. Mas eu era cru, assim, que eu não sabia nada desse mundo. E eu tive 3 anos ali que foram muito engrandecedores para mim. Só que eu tinha um dilema na minha cabeça, porque eu fazia engenharia civil, eu estudava na época, né? Eu cursava engenharia civil, e eu estagiava, e depois acabei sendo efetivado numa empresa farmacêutica, que, Sim. né? Tipo assim, não faz muito sentido, né? Sim. Tipo assim, eu estava dentro de uma empresa ali farmacêutica, né? Que para você entrar ali na área de produção você tinha que, né, paramentar todo, trocar, enquanto na construção civil, né, é concreto, lama para tudo que é lado, ou seja, dois mundos que não se Sim. falavam muito ali nesse sentido, né? E eu me senti ainda assim incompleto. Eu falei, cara, eu estou fazendo 5 anos de engenharia, será que é isso que eu quero? E aí eu tomei uma decisão que foi pedir demissão, né? Dessa empresa que todo mundo, assim, aqui praticamente na cidade, tem vontade de trabalhar lá, e eu tava pedindo para sair, né? Uhum. E aí todo mundo fala assim, mas você é maluco, você é doido, você vai sair, sabe? Tipo assim, uma empresa boa dessa e tal. E é uma empresa que eu tenho um carinho muito grande, né? Assim, falo isso abertamente. Só que eu fui, cara. Falei com o meu supervisor na época, né, o Eduardo, eu falei assim, cara, eu vou porque eu quero ir para a engenharia civil, é o que eu estudei, o que eu nasci para fazer isso, nem nada a ver, né? Mas assim, Uhum. foi o que eu tinha em mente. E eu fui. E durante um tempo eu não tinha a menor certeza se eu tinha tomado a decisão certa ou não, né? Eu não Uhum. tinha certeza, não tinha Quantos anos zero. tu tinha nessa decisão aí, cara? Hã? Quantos anos Quantos tu anos eu tinha? tinha? Cara, isso foi em 2000 e... Deixa eu pensar aqui. Acho que 20. Foi quando eu tava formando, eu me formei com Ah, 22 anos. cedo. Uhum. Eu me formei com 22 anos. 17 aos 22. 22 anos eu me formei. Então foi bem nessa, assim. E aí eu fiz isso planejado, que eu conversei com ele, mas assim, eu escrevi carta de demissão, né? Tipo assim, 30 dias antes, porque eu falei, eu vou cumprir meu aviso prévio, né? Sim. Cumprir os 30 dias para ser exatamente no dia da minha colação de grau. Então, o meu último dia de trabalho foi o dia da minha colação de grau, Ok. né? E aí eu saí. E assim, durante muito tempo esse negócio foi martelando em mim. Eu falei, cara, eu acho que eu tomei a decisão errada, eu tomei a decisão certa. E eu fiquei muito assim, sabe? Porque lá dentro da empresa eu tinha, inclusive, oportunidades de crescimento, né? Uhum. Muitas oportunidades de crescimento. Tinha, inclusive, né, já com a minha formação, né? Eu acabando me formando ali, eu já tinha dentro da área ali uma promoção para mim, mas de toda forma não era o que eu tinha me estudado para fazer. Eu saí, né? E aí eu comecei a tentar alguns processos seletivos. Acabei passando num processo seletivo na época para ser trainee, né? Na Uhum. OAS, lá em Salvador. E acabou que eu não fui. No final das contas, eu não fui, né? Porque aconteceram várias coisas e eu fiquei lá, por aqui, né, na cidade mesmo, e falei, cara, vou ver o que tem que fazer aqui. E aí, nesse processo, eu acabei, né, me aproximando, né, da internet em si, né? Foi quando eu comecei a escrever o Guru do Excel, nessa época, mais ou menos. Aham. E muitas coisas surgiram disso, né? Sim. Muitas coisas surgiram disso. Então, assim, talvez a minha trajetória tivesse sido totalmente diferente se eu estivesse lá dentro, né? Eu falo isso porque, assim, muitas das pessoas que estagiaram comigo, né, que eu conheci lá dentro,
hoje estão, né, algumas dessas pessoas em cargos de lideranças, né, de altas lideranças, inclusive, e eu poderia estar também dentro da empresa numa dessas posições, e não estou, né? Mas, por outro lado, eu fui para empreendimento, né? Eu fui me empreender. Então, assim, eu tive a oportunidade de abrir a minha empresa, né? Tipo assim, de crescer, já cheguei a ter escritório grande, sabe? Tipo assim, faturar razoavelmente bem como empresa, né? Eu desenvolvi uma coisa que talvez lá dentro eu não tivesse aprendido, não tivesse ido por um caminho. Não vou falar que um é melhor do que o outro, né? Mas hoje eu me sinto muito bem, assim. Hoje eu me sinto numa posição confortável, né? De ter construído bastante coisa, mas por outro lado sempre fica aquele negócio, e se, né? Então, e se? Exatamente. Então, esse eu acho que talvez foi um momento assim que eu fiquei muito na dúvida, mas depois que aconteceu, eu não me arrependo, né? De tudo que eu construí também no caminho paralelo. Mas de vez em quando a gente pensa, e se eu tivesse tomado a decisão diferente? É exatamente isso que você falou. Então, esse talvez tenha sido a virada de chave. Foi quando meio que eu decidi sair da indústria farmacêutica e ir para a construção civil. Fiquei na construção civil um pouco, mas a parte da tecnologia acabou me puxando de volta para essa área de dados. Né? Lá dentro eu já trabalhava com dados da indústria farmacêutica. Inclusive, quando eu comecei lá, eu comecei por causa do Excel. Né? Eu lembro até hoje que o analista, né, de RH lá na época que me convidou para participar do processo, que me conhecia, falou assim, tem uma vaga lá e o pessoal precisa de alguém que sabe de Excel. Você não anima a participar? Eu falei, vou lá, né? Então, assim, quando eu fui participar, foi por causa do Excel, né? Eu sabia Excel, eu não sabia negócios ainda, mas eu era um bom dominador da ferramenta. Eu conseguia fazer muitas coisas da ferramenta, inclusive eu presto serviço lá hoje e às vezes eu encontro algumas soluções minhas que estão lá desde aquela época, sabe? Tipo assim, tem mais de 10 anos e tem coisa minha rodando lá até hoje, assim. Eu acho engraçado isso, mas... Não quer dizer que tá errado. Não quer dizer que tá errado. Já era uma solução boa lá atrás. É isso que eu falo assim, cara, como que as coisas vão rodando, vão mudando, né? E às vezes o mundo te puxa, você vai por um caminho, mas ele te puxa de volta, né? E, então, assim, faz parte, assim. Se você tá com medo, tá na dúvida, né? Você só tem que colocar na balança. Às vezes, né? Você vai tomar uma decisão, mas assim também, eu nunca fui um cara de ficar remoendo, né? O passado muito, assim. Então, assim, tomei a decisão, tomei. Eu arco com as consequências. Eu acho que isso também é muito importante, né? O senso de autorresponsabilidade. Não adianta ficar também, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria... Cara, assim, já que você fez, né? Vai para frente e tenta fazer o melhor que você pode, assim. Não adianta ficar chorando leite derramado também, não. O negócio é correr atrás. Então, assim, também, eu acho que isso é um outro ponto que eu acho muito importante, que é o senso de autorresponsabilidade, né? É você tomar uma decisão e o que acontecer a partir dela, independente se é bom ou ruim, é sua culpa, entendeu? Tipo, não tem fulano, não tem ciclano, entendeu? Tudo que aconteceu dali é responsabilidade sua, né? Quando eu falo culpa, eu quero dizer, é responsabilidade sua. Né? Então, assim, isso é muito importante também, e se você tem esse senso, aí eu acho que, independente do caminho que você for, se for por A ou por B, né, se você tiver esse senso de autorresponsabilidade, vai estar bem em qualquer um deles. Perfeito. É interessante, vendo a tua resposta como um todo, a tua decisão no momento foi, vou seguir a carreira na qual estou me formando. Só que aí coisas que aconteceram foi, a tecnologia te chamou de volta, hoje, dada toda a história, tu volta a prestar serviço para essa empresa, e o empreender aconteceu, não vou dizer que sem querer, mas tu não... Pegando esse momento... Não, eu não planejei abrir empresa. Assim, tanto é que assim, tudo começou com o Guru do Excel. Né? O Guru do Excel foi um motor assim, desse meu lado, né, de empreendimento. Então, quando começou no Guru do Excel, eu era... Cara, é engraçado eu falar isso, né? A galera talvez me vê como uma pessoa muito mais madura, né? Mas quando eu comecei o Guru do Excel, eu tinha cerca de... fazer as contas aqui. 2012, eu tinha de 23 para 24 anos. Né? Então, assim, eu tinha de 23 para 24 anos. E eu estava num momento, assim, de vida totalmente ainda instável, né? Assim, eu não tinha construído muita coisa, eu não tinha, assim, adolescente praticamente ter saído da faculdade, né? Começando no início de carreira. Então, eu estava no início de carreira ali, ainda, e muitas dúvidas. Só que eu tinha uma coisa que eu sabia fazer com excelência, né? Modéstia à parte, eu era muito bom em Excel. E aí eu comecei a desenvolver ali, mas não foi assim, vou fazer disso um negócio. É porque eu gostava da ferramenta, eu gostava de ensinar, eu fazia isso na escola
e aquilo nunca saiu de mim. Então, quando eu comecei a gravar vídeo para o YouTube, eu não tinha a menor intenção de falar assim, vou abrir uma empresa para dar treinamento de Excel. Eu não tinha essa intenção, zero, entendeu? Eu trabalhava com engenharia. Só que as coisas vão acontecendo de uma forma que você fala, cara, não sei, né? Às vezes é Deus mesmo que coloca o caminho e você fala, vai por aqui. E aí, basicamente, quando eu comecei o Guru do Excel, eu comecei ali o primeiro vídeo, o segundo vídeo, começou a surgir comentários, gente. Aí bateu 100 inscritos. Eu falei, nossa, mano, eu lembro até hoje, né? Uma das coisas que me marcou foi quando eu entrei no painel do YouTube e aí tinha 100 inscritos. E aí tinha aquelas mensagenzinhas assim, motivacionais que o próprio YouTube coloca, e falou assim: você tem 100 pessoas, já dá para encher uma sala de teatro, né? Tipo assim, uma coisa assim, Legal, né? claro. Já dá para encher uma sala de cinema, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente, mas eu lembro disso, né? Eu falei, caraca, mas tem 100 pessoas que tá me ouvindo na internet. Eu me lembro disso até hoje, né? E aí eu fiquei pensando naquilo assim, o quanto que aquilo poderia ser interessante, né? E eu continuei gravando. A partir daí, aí começou a surgir, né? Você dá treinamento, você dá não sei o quê. Naquela época, eu não sabia nem o que era marketing digital, o que era, sabe, essas coisas que surgiram depois, lançamento, não sei o quê. Eu não tinha a menor noção. Eu falei, cara, eu vou gravar um curso aqui e vou colocar para vender aí, vai que dá certo, né? A galera tá perguntando, e foi assim que eu comecei. Então, assim, tem muita gente hoje que me acompanha até hoje, que começaram a me seguir e a me acompanhar desde essa época, de 2013. O Juliano, o Gilberto, né, o Diniz. Eu tô falando nomes aqui, porque eu sei que são pessoas que me acompanham desde aquela época e estão aqui até hoje, assim, né, que viraram amigos, o Borsato. Então, assim, tem pessoas que viraram amigos no sentido de trocar ideia, trocar figurinhas do Juliano, né? O Gilberto joga o campeonato de Excel agora. Então, assim, é legal de ver esse processo, e muitos deles falam para mim assim, cara, tudo que eu consegui, tipo assim, né, na empresa crescer e tal, foi por sua causa. Eu falo, cara, não foi por minha causa, foi por causa sua, entendeu? Tipo assim, mas foi ensinando algo que essas pessoas conseguiram aprender e se desenvolver, né? Então, assim, eu me sinto feliz, né, de ter podido contribuir com tanta gente, porque aí hoje eu tenho certeza que foi muita gente, porque eu já ouvi isso inúmeras e inúmeras vezes, de gente falar assim, cara, você não sabe o quanto você já me ajudou, você não sabe o quanto que você foi importante na minha carreira, né? E assim, e começou assim, e aí eu já dei vários treinamentos, comecei vendendo esses cursos, depois comecei a fazer curso ao vivo, e aí depois veio a empresa, crescemos e tal. E aí, assim, a vida da gente também é fases, né? Naquela época, eu tinha um propósito maior nesse sentido de ensinar, de criar conteúdo e tudo mais, né? E depois a gente vai amadurecendo, aí depois vem o casamento, vem filhos, né? A gente vai mudando a fase também. E aí entra que hoje talvez eu não esteja tão ativo quanto antes, né? Mas eu ainda continuo aí, né? Contribuindo com quem quer aprender, com a forma, quem gosta da minha forma de ensinar. Eu recebo, né, muito carinho ainda hoje, assim, e às vezes na rua, né? Eu me lembro a vez que eu estava no aeroporto de Confins, ali sentado ali, descansando, mexendo um pouco no notebook, chega um cara e me pede para tirar uma foto, assim, né? Eu sou seu fã e tal. Eu falo assim, você fala, tipo assim, eu me senti, né? Aí eu falei, não, você lá ainda. Eu falei, moço, e é engraçado, porque assim, eu não espero isso às vezes, sabe? E às vezes acontece. E aí, quando essas coisas acontecem, que bate aquele calor assim no coração, fala assim, sabe, aquele quentinho, fala assim, cara, de certa forma eu ainda estou contribuindo, né, para melhorar a vida das pessoas. Eu estou contribuindo, mesmo que indiretamente, né, a desenvolver o país, né? Assim, eu estou contribuindo, mesmo que indiretamente, a fazer a economia girar. Então, assim, isso é muito legal. Isso me faz ficar feliz por esse lado, né? E aí, claro que vem todos os ônus e bônus, né? Hoje eu tenho muito menos tempo a dedicar, né, para essa área, né, tecnológica e tudo, porque hoje eu tenho dois, né? Tem o terceiro vindo a caminho, graças a Deus. Né? Mas assim, três filhos, né? Que são pessoas que hoje para mim são tudo. Então, meu tempo é deles, o que eu tiver que fazer por eles, eu vou fazer. Então, assim, as prioridades mudam, entendeu? Mas não. Isso não faz com que a vocação da gente mude, né? Então, assim, eu tenho a minha vocação, eu gosto de ensinar, eu gosto de trazer novidade, eu gosto de empreender, né? Então, assim, eu vou continuar fazendo em ritmos diferentes, né? Também não estou muito preocupado agora com isso, né? Em querer alavancar tudo e sair estourando tudo, não. A minha vida hoje está muito mais tranquila, está muito mais pacata, e eu estou muito mais feliz, sabe? Então, assim, estou feliz assim, eu acho que isso que é o que importa no final das contas.
Com certeza, e é resultado disso, né? Tu tem essa tranquilidade, tu pode se dar o luxo, não sei se a palavra é luxo, né? Mas tu construiu o teu caminho para poder agora desacelerar, né? Já botou o pé no acelerador por muito tempo, né? Agora está no momento dessa aceleração e para outras frentes, né? Eu sei de bastidores também, de conversa aqui, e sei que tem um cara que valoriza muito a família. Eu também, eu acho que isso é um ponto em comum. A gente sempre, quando conversa, cara, fica aí. A gente está lá em reunião, vem a Aninha, chega ali, vem o Bento, falamos de jiu-jitsu, aí ele me fala, como é que ele falou esses dias? Meu kimono, né? Meu kimono, meu kimono azul, falei kimono, não, moça, é kimono. Tem um kimono azul e um kimono preto. E um branco. Tem 3 kimonos. Muito legal, cara. Queria ali, papai, vou te ensinar o double leg. Eu falei, meu Deus, a galera começa. O double leg no single leg, né? Ele vem falando dessa, é verdade. Cara, eu queria te agradecer por... desculpa. Não, eu falei, é muito gostoso isso. Isso é o que dá sentido à vida para mim, sabe? Com certeza, com certeza. Cara, queria agradecer o teu tempo aqui. Estou até olhando aqui os nossos horários, cumprimos bem a tabela. O papo fluiu até da minha primeira perspectiva, como conduzindo assim a reunião, né? Esse encontro. Te agradeço, cara. Quero fazer uma perguntinha no final que vai virar parte também aqui. Tu não pensou nisso antes, mas com base nessa conversa que a gente teve, o que está na tua cabeça agora? Quem tu indicaria? Quem tu fala, cara, fala com essa pessoa para eu marcar, para vir fazer parte aqui do podcast, né? Para ser entrevistado. Quem te vem em cara, mente? Eu vou te... Não sei se você já falou com ele, mas é uma pessoa que eu tenho muito como amigo, assim, de coração. É um cara que eu gosto muito. É o Trovato, sabe? É um cara que eu vou na casa dele, né? Assim, é um cara que eu tenho certeza que se eu bater lá de madrugada, ele vai me atender, sabe? Então, assim, é um cara que eu tenho um carinho muito grande. Eu aprendi muito com ele, né? Assim, os nossos papos e tal. Então, eu sou muito, vamos dizer assim, suspeito, né? Mas eu indicaria o Trovato aí para você fazer uma entrevista. Não, já anotei aqui, tá anotado. Cara, queria te agradecer. Eu já te conheço, mas para quem de repente não te conhece, assistiu aqui até o final, gosta de ti, onde é que as pessoas te encontram nessa internet aí? Cara, vamos lá. Minha rede social hoje preferida, né? Vamos dizer assim, que eu talvez esteja mais assíduo, é o LinkedIn, né? Então ali eu posto os meus textos. Eu ainda gosto muito de escrever. Por incrível que pareça, eu prefiro escrever do que gravar vídeo, né? Mas eu tô ali no LinkedIn, tenho os meus textos ali de vez em quando, dou umas cutucadas ali, né? Faço uns posts mais ácidos também, né? Mas assim, tudo no sentido de desenvolvimento, né? Para a galera entender. Na escola de dados, né? Então, na Cubo 3 também, a gente tem lá a nossa plataforma que o pessoal pode estudar análise de dados ali. Ali eu tenho aulas ao vivo com a galera, inclusive a gente está fazendo um curso de estatística agora lá, né? Então, assim, é muito legal também ter essa interação ali, mas lá também você consegue me encontrar. E no YouTube, né? @Laender, né? Que é o youtube.com/Laender, mas né, a gente vai dar a notícia que agora em primeira mão também, né? Eu tô meio que recuperando o nosso projeto do Guru do Excel, né? Então, o Guru do Excel que nasceu lá ao início, né? Ele vem agora mais maduro, né? Já coloquei lá, já mudei a identidade visual, a galera entra aí, digitar youtube.com/Guru do Excel, vai cair no mesmo canal, tá? Eu arquivei, entre aspas, todos os vídeos antigos, mas assim, pessoal, eu não tirei, tá? Vocês conseguem ver, se vocês clicarem lá, por exemplo, na guiazinha de playlists, tá? Vai ter várias playlists que se chamam Museu Power BI, Museu Excel, Museu Live. Você vai ver várias playlists de museu, que são os vídeos do canal. Eles estão todos como não listados, porque agora eu vou começar uma nova temporada, tá? Então agora os vídeos novos ali, eles vão vir, e o canal, né, ele vai voltar para esse foco do Excel em si, por causa do campeonato de Excel, né? Então a gente tem agora o campeonato, que é um outro projeto que eu entrei de cabeça com o Klinsmann, né? A gente já falou dele aqui um pouquinho. E tá sendo uma fase muito gostosa. Comecei a disputa, né? Fiz a minha primeira participação no Mundial. Tenho muito ainda a melhorar, né? Descobri que desenvolver é mais fácil do que competir. Mas, quem sabe, né? Eu ainda não vou né, derrubar aí uns grandes aí ainda pelo caminho. Vou tentar, né? Vou estudar ali também, vou continuar me desenvolvendo. Né? E aí talvez vai ser o primeiro game, né, eletrônico assim que eu vou jogar assim de forma mais competitiva, né? Nunca fui muito bom em outros games eletrônicos, mas esse eu acho que vai ser mais competitivo.
Lembrando que, né, o canal Guru do Excel ele está voltando com esse foco em Excel, porém, contudo, entretanto, todavia, né, os conteúdos que eu faço sobre análise de dados, eles continuam existindo, tá? E aí eles têm lá o canal da Cubo 3, né, que é um canal da empresa, e aí com um foco mais analítico nesse sentido, eles vão estar sendo postados lá também na Cubo 3, tem a escola de dados, então se você quer falar sobre Python, você falou no início, né, eu me sinto um pato, né, que eu, tipo assim, eu sei de tudo um pouco, né, então assim, Python, Excel, Power Apps, Power BI, Power Automate, né? O que vier na cabeça, eu falo, se eu às vezes ensinar a resolver fazer um curso de culinária, vai estar lá nessa escola, entendeu? Então, é só entrar lá, tudo que eu tiver que ensinar, na estatística, agora a gente está falando lá também, então, dentro da escola de dados, é escoladedados.com, né? Ou cubo3.com.br, né? E o canal da Cubo 3 é youtube.com/, né? @cubo3, e aí lá vocês vão encontrar todos os outros conteúdos. O Guru do Excel vai voltar a ser ali um canal mais exclusivo para Excel, beleza? E aí a gente vai postar ali mais soluções, vou trazer as soluções aí dos meus cases agora, né? Eu vou tentar mostrar um pouco também dos bastidores de desenvolvimento, claro que depois que o case for pro ar, né? Mas assim, para a galera entender como é que funciona, porque assim, é legal, né? Ver o case pronto, o desafio pronto, mas a galera às vezes não sabe a volta que a gente dá para conseguir chegar numa solução. Eu geralmente começo de trás, não sei você, né? Vamos fazer, agora eu vou inverter aqui rapidinho. Né? Eu começo de trás para frente, eu começo com a solução final e aí eu venho capando ela para chegar nas coisas mais fáceis, né? Porque eu acho mais fácil pensar no mais complexo, no macro, né? E depois vir pensando em coisas menores. Para mim é o tópico, cara. Para mim veio o tópico primeiro. Vai ser um desafio, sei lá, a gente resolveu hoje mais cedo o Isometric Chaos, aquele que é invertido. Me veio a ideia de uma grade rotacionada. Aí depois eu penso, geralmente na minha leitura, quando me vem a ideia, essa ideia é a questão 4 ou 5. E eu tenho que puxar um pouco por difícil e tenho que achar um jeito de facilitar. Na minha cabeça é meio assim que acontece. Geralmente eu penso no modelo. Eu vou dar um exemplo, né? No Cubo 3, né? O desafio da final do ano passado, né? Que é o Cubo Mágico. Ali eu tinha a ideia do Cubo Mágico, mas eu comecei montando todo o algoritmo, tudo que eu precisava para conseguir fazer todas as rotações e tudo, para depois sair elaborando as questões. Então eu já tinha uma fórmula minha, né? Gigante, que às vezes também não é a melhor solução, mas é a que a gente desenvolve, porque a gente vai fazendo um monte de remendo, né? Durante o desenvolvimento. Aí eu cheguei numa fórmula que dava para mim todos os movimentos que eu precisava. Então eu basicamente fiz ali, eu digitava as coisas que gerava, ele já gerava o output, que na realidade o output era o input da resposta, da pergunta, né? Então eu gerava o output e a minha entrada era a resposta e o que saía era a pergunta. E aí geralmente eu vou fazendo isso até completar todas as questões. Mas é um desafio, é um método legal. Depois eu vou também gravar um vídeo para a galera ver ali como é que funciona os bastidores e, claro, principalmente, né, trazer as soluções dos desafios e também outras dicas aí de Excel lá no Guru do Excel. Como está lá também, tá? Já prometi, né? Tá lá, ó, assim... Depois, não vou falar, não. Vocês entram lá depois e vê a capa lá, tá? Aproveita e se inscreve lá. Então, youtube.com/Laender ou @Laender, né? /Guru do Excel. Beleza? O Laender falou, mas vai estar tudo listado aqui, todos os links, os meus, os do Laender, né? Vai estar tudo na descrição. Eu aproveito para pedir, não falei em nenhum momento, né? Galera, se inscrevam no canal, compartilhem essa primeira entrevista desse bloco que vai acontecer. Deixem comentários com sugestões. Quem nos conhece do Campeonato Excel sabe que sobre a faceta do campeonato, eu e o Laender somos super receptivos, a gente adora escutar o feedback de vocês, mas esse projeto que é especificamente meu, eu também quero seguir ouvindo as sugestões, as críticas, né, de vocês para estar sempre melhorando. E já deixo um spoiler aqui, o próximo episódio, que ainda precisa ser gravado, vai ser com os nossos 2 campeões brasileiros, com o Washington e com o Thomas. Então, vamos ver para onde vai aquele papo. Laender, te agradeço, cara, por estar fazendo parte. Ao mesmo tempo? Sim, juntos, eu e os dois. É isso aí. Então, Laender, muito obrigado, pessoal que ficou com a gente até aqui, 1h30 praticamente. Que seja o início de um super projeto. Conto com vocês nos próximos vídeos e até mais. Valeu. Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau.